Olá, meus alunos, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Leonardo, sou acadêmico de Letras, Língua Portuguesa, então eu estou me preparando para ser um professor, né? Estou no estágio e eu preparei uma aula aqui para vocês. O prof não entende muito de PowerPoint, então eu tentei fazer uma aulinha aqui. Espero que a aula seja clara para vocês, seja uma aula interessante, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem digitar nos comentários aqui, que depois eu respondo vocês, combinado? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um pouquinho. Hum. Prontinho, vocês estão vendo minha tela, né? Beleza. Então agora eu vou botar em tela cheia. E a nossa aula de hoje, ela vai ser sobre fonética e fonologia. O que é fonética e fonologia? O que estuda, né? Nessas áreas, a gente estuda os sons da fala humana. Então, é bem importante a gente frisar que é o som da fala, não é qualquer som, não é o som da barriga, não é o som da respiração, é o som da fala, tá? Os objetivos dessa aula aqui que o professor preparou para vocês é reconhecer a diferença entre fonema e letra, conhecer as vogais, as semivogais e as consoantes, tá? Então, vamos começar por reconhecer a diferença entre fonema e letra. Gente, fonema é som. Som. Letra é a grafia, é o desenho. Então, por exemplo, a letra A. A letra é o desenho da A. E o fonema é o som. A. Entendeu? Uma mesma palavra pode ter um número diferente de letra e de fonemas. Por exemplo, vamos supor aqui a palavra dado. A palavra dado tem quatro letras, né? D, A, D, O, e quatro fonemas. A gente escuta todas essas palavras, né? O dá, que é o D com A, e o do, que é o D com O. Já a palavra táxi, olha que interessante. A palavra táxi, ela tem quatro letras, mas ela tem cinco fonemas. E a palavra homem? A palavra homem tem cinco letras, mas ela tem quatro fonemas. Ou seja, ela tem cinco letras, mas quatro sons. E a palavra táxi tem quatro letras, mas cinco sons. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas palavras, tá bom? Para a gente entender melhor a diferença entre fonema e letra. Por exemplo, comecemos pela palavra dado. Quatro letras, D, A, D, O, e quatro fonemas, D, A, D, O. A gente escuta todas as palavras. Então, a grafia e o som são semelhantes. Já a palavra táxi, ela tem quatro letras, né? O T, o A, o X e o I. Mas ela tem cinco fonemas. Por quê? Porque o X, ele tem um som de x, táxi. Então, ele tem um som de SC, né? O X tem um som de CS, aliás, né? CS ou de K, como vocês preferirem. Então, observem, meus alunos, que às vezes as palavras podem ter número de fonemas e letras diferentes. A palavra homem já é o contrário da palavra táxi, tem um fonema menos, porque a gente não pronuncia o H, né? A gente fala homem. A gente não pronuncia o H. O H ele é invisível, entre aspas, né? Então, aqui tem um exemplo de palavra que tem menos fonemas do que letra, e aqui é uma palavra que tem mais letras do que fonemas. Agora, a gente tem que entender o que que é uma vogal, uma semivogal e uma consoante. O que que é uma vogal? Vogal é aquela letra que a gente produz sem nenhuma obstrução do ar, ou seja, que a passagem de ar é livre. Ó, letra A. Perceba que o som só sai, ó. A. Letra E. E. Letra O. O. A única coisa que vai modificar é o formato da nossa boca, ó. A. E. O. Agora, já a consoante, ela vai ter uma obstrução no ar. Se vocês observarem, se vocês botarem a palma da mão aqui, ó, vamos botar B, B, C, D, F. As consoantes, né, elas têm uma leve vibração, tem um leve bloqueio do ar, né? Então, a vogal é A, E, O, que a passagem é livre do ar, e a consoante são D, C, D, F, né? As que não são vogais. Então, vogal é A, E, O, né? Que a passagem de ar é livre. A consoante B, C, F, G, H, que tem um obstáculo na passagem de ar.
E a semivogal? I e U. Por quê? Por que que ela é uma semivogal? Porque ela tem uma leve obstrução, né, na passagem de ar que ela não pode ser considerada uma vogal. Então, por exemplo, A, E, O, vogal. I, U, tem uma obstrução. Então, ela é uma semivogal, tá bom? Ela não é uma vogal, ela é uma semivogal. E olha que interessante. Toda sílaba tem que ter uma vogal. Não existe sílaba sem vogal, tá? Isso é bem interessante. Assim como não existe uma sílaba com duas vogais. A gente já vai falar mais sobre isso. Então, classificação dos fonemas, vogais A, E, O, semivogais I, U, e as consoantes D, C, D, F, G, H, por aí vai, tá bom? Vou falar agora um pouquinho sobre os encontros vocálicos, meus alunos. Quais os tipos de encontros vocálicos que a gente tem? Quando a gente fala em encontros vocálicos, é encontro de vogal, tá bom? Então, um ditongo, que a gente já vai ver, é uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Vogal é A, E, O, e semivogal I e U, né? O tritongo é quando tem uma semivogal, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Lembrando que o prof. recém falou que não existe sílaba sem vogal, tá? Não existe. E também não existe a sílaba com duas vogais. É sempre uma vogal por sílaba. Então, quando tem duas, tem uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, mas duas vogais não existem, tá bom? E o hiato são duas palavras que a gente pronuncia, elas estão juntas, mas a gente pronuncia em duas, eu posso falar, duas passagens de ar, que elas são separadas. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Por exemplo, ditor. Temos a palavra espécie. Percebam aqui, aluninhos, que na última sílaba, a letra I e a letra E estão na mesma sílaba. É um ditongo, né? Encontro vocálico entre uma vogal e uma semivogal. A vogal é a letra E e a semivogal é a letra I, tá bom? Lembrando que um ditongo não tem ordem. Pode ser a vogal antes da semivogal ou a vogal antes da vogal, tá? Não tem ordem, que a gente chama de decrescente ou crescente. Por exemplo, aqui que a vogal depois é crescente, ó, I, E. Mas ela poderia ser assim, ó, o I, o E primeiro, depois o I. Aí seria decrescente. Enfim, depois a gente pode falar melhor sobre essa característica, tá bom? Mais um exemplo de tom. Vitória. Perceba que o ria, né? Tem um encontro vocálico ali. A semivogal e a vogal, elas estão na mesma sílaba. E esse é um ditongo crescente, porque o i é mais baixinho e o a é mais alto. Então, ó, um ditongo crescente. E aqui um exemplo de tritongo para Uruguai, mas Paraguai também, tá? Uruguai e Paraguai. Perceba que tem uma semivogal, letra U, uma vogal, letra A, e a semivogal, letra I. Perceba que nunca vai ter duas vogais, apenas uma vogal e as outras duas são semivogais. Mais um exemplo. Saguão é um tritongo também, tá bom? Agora um exemplo de ato. Ó, moeda. São duas letras que elas estão, entre aspas, juntas, né? Mas a passagem de ar são diferentes. Então, a moeda. Percebe como são diferentes? Agora, meus alunos, a gente vai fazer um exercício, tá bom? O prof vai esperar um minutinho. Deixa eu registrar aqui um minutinho para vocês encontrarem ditongos aqui nesse poeminha. Vamos ver quantos ditongos vocês conseguem encontrar, tá bom? Começou. O prof também vai procurar aqui alguns. Achei um, achei dois, achei três. E aí, quantos vocês estão encontrando? Pode ir anotando ou simplesmente memorizando as palavras, tá bom?
Prontinho, encontraram alguns meus alunos. Agora eu vou compartilhar aqui as respostas e alguns ditongos, tá? Opa, será que o prof não botou aqui? Então, eu vou encontrar com vocês aqui ao vivo, então. Ó, eu achei harmonia. Ó, o nia é um ditongo. Hum, Olha ali, ó. Jamais é um ditongo. Plantou, tou é um ditongo. Muita, muita, ali é um ditongo. Deixa eu ver se eu encontro algum, mais um. Hum. Meus alunos, eu acho que por enquanto são esses, tá bom? Agora vamos fazer uma revisãozinha da nossa aula. Vamos lá. Fonema é o som da fala, né? Letra é a grafia. Vogal é quando não há obstáculo na passagem de ar, né? A, E, O. Consoante é quando há um obstáculo. Então é B, C, D. Botando aqui a mão na garganta, vocês conseguem ver uma vibração aqui. Ditongo é quando tem uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba, como a gente encontra no poeminha agora. Tritongo é quando tem uma semivogal, uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Uruguai, Paraguai, saguão. Que o hiato é quando tem duas vogais que elas são separadas pela passagem de ar. Então, como o exemplo que o prof passou ali, tá bom? Precisando, meus amores, vocês podem me comentar aqui que o prof responda as dúvidas de vocês, tá? Eu agradeço vocês por participar dessa aula e eu sigo à disposição. Até a próxima!